Parque Temático Camelot. A história do rei Arthur e dos seus cavaleiros da Távola Redonda é uma lenda verdadeiramente inspiradora. Quantos filmes e até desenhos animados foram feitos sobre esse assunto? Há hotéis no estilo do rei Arthur, restaurantes no estilo do rei Arthur. Os parques de diversões, é claro, também não foram deixados de fora dessa. Foi assim que em 1983, no condado inglês de Lancashire, foi inaugurado o Parque Temático Camelot. Ele estava localizado em um terreno de aproximadamente 57 hectares e contava com muitas atrações, tanto para os mais jovens como para os adultos. Tudo foi construído num estilo pseudo-medieval e durante muitos anos os visitantes adoravam visitá-lo. Infelizmente, até o lugar mais bacana pode acabar fechando, e este foi o destino de Camelot. Depois de quase 30 anos de funcionamento, o parque foi fechado. Os proprietários culparam o mau tempo e vários eventos, como as Olimpíadas, pela redução do número de visitantes. O parque se encontra hoje em um estado de completo abandono e pode muito bem servir como um ótimo local para as gravações de um filme sobre o fim do mundo. Ashio-Dozan, a cidade fantasma do cobre. A cidade de Ashio-Dozan, província de Tochigi, foi uma importante cidade mineira de onde era extraído cobre durante quase 400 anos. Quando estava no auge, as minas de Ashio-Dozan forneciam mais de 1/3 de toda a oferta de cobre do Japão. Porém, acabou sendo desativada por causa dos danos ambientais causados pelo envenenamento por ácido sulfúrico, que matou toda a vegetação ao redor. Há mais de 40 anos, a cidade chegou a ter 39 mil habitantes, mas depois que as fábricas foram fechadas, a cidade foi sendo abandonada aos poucos. Hoje, restaram apenas as instalações da fábrica, a estação de trem, um templo, uma escola e um pequeno prédio de apartamento de madeira que dizem ser assombrado. A cidade está abandonada desde 1973. Coleman's-Cop. Coleman's-Cop surgiu em 1908 para facilitar a exploração de diamantes no deserto da Namíbia. Os mineradores e suas famílias se instalaram por lá e contavam com tudo que uma cidade pequena precisava: lojas, escolas e até um cassino. Mas quando as pedras diminuíram na região, em meados de 1954, todas as 700 famílias foram embora e a cidade foi toda tomada pela areia no decorrer dos anos. Pompeia. A cidade de Pompeia foi completamente destruída após a erupção do vulcão Vesúvio em 79 d.C., soterrando inclusive quase toda a população, que na época estima-se que viviam mais de 20 mil pessoas. No final do século XVIII, a cidade foi descoberta por um agricultor e nos séculos seguintes foi escavada por arqueólogos que descobriram casas, comércios, aquedutos, teatros, objetos e afrescos. Mas o que mais impressionou foi a descoberta de corpos totalmente petrificados, na mesma posição em que estavam antes de serem atingidos pela lava do vulcão. Atualmente, as ruínas atraem turistas de todo o mundo, curiosos pela história e o mistério do local. É, sem dúvidas, uma das mais incríveis cidades fantasmas do mundo. A cidade localizada no Pará foi uma falha tentativa de Henry Ford. Sim, o fundador da Ford, em transformar o local em uma grande fazenda para a produção de borracha. A pedido dele, casas e galpões foram levados até o local. As seringueiras que foram plantadas acabaram sendo infestadas de pragas e não resistiram, sem contar que o terreno era totalmente infértil. Também existiam histórias de desentendimento entre funcionários e gerentes do local, pois a diferença cultural obviamente implicou também na forma de executar e comandar o trabalho. Alguns gerentes chegaram a fugir para a floresta e, acredite, até o exército brasileiro precisou tomar uma atitude para manter a paz no local. Atualmente são pouquíssimas as pessoas que moram na cidade e ainda preservam a estrutura deixada no local. Existem ainda algumas lendas que cercam a floresta.
cidade de Fordlândia, no estado do Pará. Nos anos 20, Ford foi ao Pará, às margens do rio Tapejós, para produzir seringueiras e abrir uma fábrica de pneus. E tudo isso porque a região era uma importante extratora de látex, que é a matéria-prima dos pneus. E por fim, esse empreendimento de Ford resultou na criação de uma cidade, a Fordlândia. Porém, devido ao plantio errado das seringueiras e também à descoberta da borracha sintética, o projeto não deu certo e a cidade acabou falindo. Após a falência, houve uma briga generalizada entre os gerentes das fábricas e os funcionários brasileiros. Inclusive, isso fez com que, na época, os gerentes fugissem para a floresta amazônica e o exército brasileiro tivesse que intervir. E com o tempo, a Fordlândia acabou sendo abandonada de vez e atualmente atrai muitos visitantes que desejam ver o local com os próprios olhos.